Obrigada, Pai, que seja uma bênção, Senhor. Que o Senhor nos use, Pai, como canal de bênção, Senhor, para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que estão a caminho, Pai, aqueles que viram, Pai, que o Senhor esteja com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre. A gente tá só entre amigos, vai ser legal, porque daí a gente pode discutir, entrar em polêmica e tal. Corta isso depois. A gente não é seu amigo. Corta isso depois. A gente pode entrar em polêmica, e aí tipo, não dá nada, vai os que estão de um lado vai pra lá, outro pra cá. Falando em amigo. Olha, vai brigar. Ó, tirou a barba, olha só o que tá acontecendo. Comunista! Beleza. Então tá, para fazer uma revisão, a gente queria bolar uma ideia diferente da gente, em vez de ficar só falando aqui o resumo das coisas, e na verdade a gente tá só, na verdade todos aqui são universitários, né, mas a gente vai fazer um quiz. Opa, aí. Só que sim, as perguntas que a gente fez, né, foi bem light, nada muito. Então eu vou escolher uma pessoa, tem voluntário para ser o cara que vai participar aqui do jogo do milhão, show do milhão? Albino. Albino. Albino não pode agora. Ah, meu Pode irmão. dizer então. Você não pode falar que você está Eu falando. vou fazer. Vamos ter outra apresentação. Deixa eu... Não tem problema, eu tenho nessa aqui. Deixa eu... Então, deixa eu ver. Eu deixei aberto, não sei porquê. Conversou na academia, pastor? Conversou? Dona academia, não? Eu tenho? Eu tenho. Mas tá lá? Só na sala, até agora. Então beleza. E daí eu tenho aqui nesse computador, melhor. Ó, aqui ó, quem ganhar, olha aí ó. Essa aqui. Que isso, mano? Antes então a gente fazer o Só quiz. participar ou tem que acertar? Então, assim, só situando, semana passada a gente teve a aula de Roboão, não é? E Jeroboão e Roboão é da mesma época, são eu não posso dar spoiler, né? Senão vai cair na pergunta lá. Pode. Enfim, a gente teve a aula sobre Roboão. Não sei o que você Só 10 minutos dura ali a memória. O que eu posso falar? Agora estou com medo de falar isso. Pode fazer top. Faz uma Então, revisão desde Gênesis. vou falar sobre Jeroboão. Deixa Abraão, vai lá, recapitulando. Não vou fazer perguntas sobre Jeroboão, mas falando um pouquinho de Jeroboão, ele era um servo, né? Ele foi o Salomão, ele foi na época de Salomão. Salomão reconheceu como um bom servo e ele foi colocado como encarregado de outros servos. Diz a Bíblia que é servos da casa de José. Então ele ficou encarregado de servos. Então quando a gente for entrar ali exatamente falar sobre ele, né? A gente vai ver que ele não era, ele era alguém articulado, era alguém que realmente tinha boas qualidades, né? O Jeroboão. Chegou o pastor. 10 perguntas. E a gente tem 2 universitários, que é o pastor e o Luizão, você pode pedir ajuda para eles ou para a plateia. Pode pedir ajuda. Pra plateia. Ele vai pedir pra lá. Só essas 2 ajudas você tem, beleza? Pode ficar aqui, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, valendo um bis. O sucessor de Salomão no reinado foi Semaías, seu filho, Natã, Roboão, seu filho, e Jeroboão, seu primogênito. Tempo na tela. Você tá tirando. Você tem ajuda? Você tem ajuda? Você tá me tirando. Deixa esse pai, pastor, já cansou dele, tá de acordo agora. Não, joguei o marido na frente. Não vira no chute. Pede ajuda! Pede ajuda. Não, eu não vou ajudar isso não. Tá, eu vou falar então. Você pode eliminar 2 também. Se você quiser, eu elimino 2. Mais uma ajuda aí. Então não é 1 milhão, Essa não quer é. ser 1 milhão, né? Quero ser um milionário. Você pode eliminar 2. Eu elimino 2 aí pra você.
Quer? Então, e agora? Ajuda ou Eu vou responde? pedir ajuda. De quê? Universitários aqui? Isso. É plateia. Não, Faz outra Plateia. plateia essa ali. É. É a plateia. Tá, plateia, vamos lá. A plateia pode dizer. Quem acha que é a letra A? Levanta a mão. Letra B? Letra C? Nossa, gente. Misericórdia essa plateia. Jeroboão, quem acha que foi Jeroboão? Quem não acha Letra nada? B? Bom dia. Aí, achei que tava com o Tá, beleza. Pera aí, faz de novo com a plateia. Faz de novo com a plateia. Faz de novo. Faz a plateia. Faz de novo com a plateia lá. Quem acha que foi a letra A? Levanta a mão. Quem acha que foi a letra B? Quem acha que foi a letra C? Aí, quem acha que foi a D? A Josi vai com a maioria. Matheus? Será que você está certo disso, não? Não tem problema não. Sim. Vai lá, amor. Aê! Pergunta 2. Qual a principal consequência da desobediência de Salomão? A. Seus filhos não se tornaram reis. B. A morte. C. Deus lhe tirou a sabedoria. D. O reino foi dividido. Essa é a tua resposta? Você está certo? Posso começar? Tambores. Pode. Aê! 3. Mas ele morreu. Sobre Roboão, qual afirmação está correta? Fez o que era bom aos olhos de Deus e conduziu o povo com sabedoria? B. Foi rei apenas de Judá? C. Tomou a decisão de ser mais duro com o povo do que seu pai Salomão? D. Reinou apenas em Israel? Então, tem mais. Tem uma Pra pegar o albino. Tem uma pegadinha. Tem uma mais É correta. que eu pensei também. É que depois a gente vai. É uma polêmicazinha. Polêmica não é, na verdade. Não tem problema. Então, sobre Roboão, qual a afirmação está correta? Universitários. Logo que se tornou. Isso. Ah, sim. Logo que se tornou. Isso, logo que se tornou. Isso. Eu acho que dá pra pedir anulação dessa questão. Matheus, vai. Eu tô com recurso. Eu tenho Eu acho que os universitários estão atrapalhando. Você tem duas ajudas Tem um ainda. bom advogado aqui, você entra com Os recurso. universitários ou eliminados duas. Vai, Matheus. Eu tô na pergunta de quantos mil já? Eu ia parar agora para 5 bis, Leão. Que pena. Você aprendeu? Letra C? Muito bem. Que homem. Porque, na verdade, é um tempo. Porque durante um tempo ele ficou rei, unificado. E aí depois é que o povo se revoltou. Depois que ele foi perdeu. dividido. Mas, então, por isso que eu coloquei apenas de Judá. Então, na verdade, ele foi rei de Israel também durante um tempo e tal. E é isso. Próximo. 4 perguntas. Davi foi profeta, sacerdote e escritor. Músico, poeta e profeta. Escritor, sumo sacerdote, príncipe. De levita, poeta e profeta. Aula do Gustavo essa, né? O quê? Essa eu lembro. Hã? Eu ouvi meu nome? Acho que é B. B? Tem certeza? Está em dúvida? Tem os amigos para perguntar em termos São todas universitários. erradas, ele não foi rei. Nenhuma delas tem que ele foi rei, tá tudo errado. Não tem pastor ali. Não tem pastor, né? Não tem. Além de pastor, Não tem guerreiro. além de guerreiro. Não tem salmista, não tem dançarino. Ele era dançarino, não é? Ah? Acho que é B. B? Músico, poeta e profeta? Acho que é. Tipo Mito! 5, vai lá, pergunta 5. Já tá indo super bem, cara. Olha lá, Daí chega na moto. pergunta 5. São quanto? 10 perguntas? 10. Davi jejuou quando seu filho com Batseba estava para morrer. Ele fez um jejum. Quando a criança morreu, Davi voltou a comer, além de outras coisas, né? Que ele fez outras coisas também. Mas ele voltou a comer, ele permaneceu em jejum, ele determinou o luto no reino, ou ele ofereceu sacrifício a Deus? Essa é. Essa é
Pesada. Não, densa pra caramba. Essa é cabulosa. Sabe como era o jejum de Daniel? Você tem ajuda, lembra que você tem ajuda dos universitários e você tem a plateia já foi. E você pode eliminar Tem 2 universitários. Tem 2 universitários. Ela pergunta dessa pra um e guarda uma pra outra. o problema é se os dois tiverem. Não, tem que perguntar nada, tem que responder, seu bicho. Cruz. Não, quero eliminar 2. Vai eliminar duas? Tá, então tá. Ele não determinou luto no reino e ele não permaneceu em gente. Ajudei, né? Eu falei, eu não Pô, não, eu quis ajudar. Eliminou do dedo. Qual você acha que é? Cadê? Você quer pedir ajuda? Tem certeza disso? Você está certo. Então é A. Você quer pedir ajuda? Obrigado, senhor. Senhor Rodrigues. São pecados conhecidos de Davi. A. Adultério, homicídio e o censo. B. Adultério, idolatria e desobediência. C. Adultério, homicídio e idolatria. D. Adultério, censo e orgulho. Adultério, você já sabe. A B? Recurso. B. Não quer pedir. Você quer pedir ajuda? Não, pede ajuda para os universitários. Ajuda dos universitários. Aí, vem. Quer usar os 2 ou um só? Vai lá, cada um. Ah, tem todo mundo faz? Não, só. Olha, eu iria na A. Eu também ia na. Olha lá. Então vai, então na A. A. Eu vou oferecer aqui a O homicídio, ele não foi, né? Diretamente o homicídio, né? Foi uma Mas ele mandou matar. até filho. Ele é a mente por trás dos Assinou a... Isso é ditado, Aqui, a cultura da internet, aqui, ó. Ele que foi o Controlou cabo de guerra. mentor do crime. Isso aí é ditadura. Foi uma. Você já tá na conta 7. Tá chegando no $1 milhão. Que filho de Davi aliou-se com Joabe, o comandante do exército, para assumir o reino. Eu Essa sei. teve na aula aqui. Teve na Eu aula. sei. Eu faltei. Essa é dificinho. Se você vê na aula, você lembra. Senão... Eu não vi não, não. Não, essa é clássica, essa é clássica. Mas você tem ajuda, né? Tem um universitário. Você não leu meu livro. Inclusive, olha, tem o universitário sobre esse assunto. Não foi nada, não. Chuta Jonas. Ah, eu nem falei as alternativas, né? A. Adoni. B. Absalão. C. Abnão. E D. Natan. Quer te ajudar? Começa a levar. Difícil essa aí, mesmo que você espere. Ó, o pastor já eliminou. Acho que é a D. Não, então não é. Olha, que bom. Você quer ajuda de alguém? Não. Tinha um O que ele falou? cara. Não tem universitários mais. Mas tem mais Olha o derredor. 1 e 2. Você pode perguntar, inclusive, Olha ao Inclusive, derredor. porque o Joab matou o Absalão, né? Pois é. Olha lá o filho lá. Viu? Olha ao derredor. Andorinha. Tem certeza disso? Andorinha. Com certeza, você afirma isso? Valendo sua chance de ganhar $1 milhão. Que homem. Aê! Meu Deus, que orgulho. Próxima pergunta, vamos lá. 8. Depois da divisão das tribos, Rubão foi rei de. Essa foi da aula passada. Judá e... Judá e Dan, Judá e Simeão, Judá e Benjamim, Judá e Efraim. Na verdade, essa foi da aula passada, né? A C. C? Olha só. Pode ir. Ué, tem certo então. Perguntou, você entendeu? Não, isso aí pode perguntar, tá certo? Vai. Aê! Agora, faltam duas. E essa foi sem ajuda. De que forma Deus apareceu a primeira vez a Salomão em Gibeão? A. Uma visão. B. Um sonho. C. Um anjo mensageiro. E D. Um profeta. Deus apareceu como profeta. Vê se era com doce de leite ou creme.
Os caras estão querendo dar um spoiler. Cuidado, viu, Matheus? Alfa é qualidade. Mas é que tem duas aqui. É verdade. Quer ajuda? Você Quer ajuda do pastor? Eu tenho. Universidade, vai lá. A 10 me ajuda, hein, Matheus? Você errado a 10. O que Aí tem você prefere? Que a gente elimine duas? Vai deixar as Elimina a C e a D. Pra falar a resposta. Tem. E o outro universitário. Ai. Bobo sou eu, rapaz. Sonho? Tem certeza disso? Não, mas acho que é sonho. É o cara. É 50% de chance. É o cara. Pode passar. Aí. Mas pode ser confundida a visão com sonho. É, uma visão do sonho. Pode ser uma visão sonhando. Tem uma visão sonhando. Sonhando. Ou sonhou dentro de uma visão. Vai lá. A última pergunta, né? Rufem os tambores agora. Essa vale R$1 milhão em barras de chocolate. Qual foi o motivo porque Davi não pôde edificar uma casa para Deus? Eu sei. As mulheres são A, porque ele matou muita gente. B, as mulheres. C, o adultério. D, o homicídio. Pra confundir ele também. Tinha que ter. Davi não foi Davi que teve mil mulheres. O homicídio, tá singular. Oi? É? O quê? Não. Eu acho que não. Lembra do que Você tem Deus falou certeza pra disso? ele? Vale R$1 milhão em barras de chocolate. Deus falou um negócio pra ele. Não tem, pegar o Ele quilo. falou assim, ó, eu vou edificar na casa. Deus falou assim, não, porque você... Olha aqui, Pia, é Você é barra de traíra. ouro. Deus É falou barra assim, de você é ouro. traíra, rapaz. Corre sangue. Você... Corre sangue. Leque Tá chapado. louco. Deixa eu ouvir se lascar. Fala diferente. As minhas vontades. E a Renata, quando quis casar com ele, falou porque ele tem um alto índice bíblico. Acho que ele tinha que pedir. Ele acabou de acordar, né? Ele tá pressionado, né? Vocês estão pressionando ele. Ele não se dá bem com a cara. Prefere parar? Nessa, né? Você prefere parar? Você sai com meia caixa de bis. Se você parar, a Renata assume o seu lugar. Foi muito. Ah, rapaz, olha aí. É por isso. Você tem certeza disso? É. Você tá certo disso, né? Você está certo disso? Você tá certo disso. O que ele falou? A mulher tá grávida, rapaz. Ó, a primeira alternativa que você chutar, você tem que manter ela no vestibular. É assim. Não sei. Mas ele pode mudar no gabarito. Atenção, ele Não pode mudar. Rufem os tambores, vale Não R$1 mude. milhão. Vai estourar no... Siga seu instinto. Que homem, que homem. Muito bem, ó, você ganhou. Olha aí, Renata. Você Albino. Ah, ganhou. Ó, todo mundo vendo. Os universitários. Dá meio, porque esse aqui você Tudo pro pastor do céu. Ó, vou deixar ali no fundo, tá? Não, deixa aqui, deixa aqui. não posso deixar. Divide aí pra todo mundo. Eu quero. Ah, é verdade. Eu quero. Nem lembrava. Pastor, quer um copo de café? Cadê a coxinha do pastor, pô? Quer um copo de café? Pessoal, pergunta extra agora para finalizar a decisão. Qual? Atenção lá, pergunta extra. Qual filho de Jonatas foi um atleta famoso? Mefibosete. Mefibosete. A gente sabe. Só dá, entendeu? Essa é colocar. Essa é a questão de fazer na classe ali do templo ali em cima, rapaz. Aqui embaixo não rola mais. O Zé, tem gente a Zete, né? Zete, eu tinha uniforme do Zete. Eu tinha também a camisa. Eu jogava na Entendeu como ele descobre as Que coisas? decepção, Renata. Você tinha roupa de São Paulo. Me converti. É quando estava no Adventista. Se converteu, agora eu pro Paraná. Jogava pro Carlão. Então, como eu estava falando no começo, a gente vai estudar um pouco sobre Jeroboão.
Recusou? Você recusou? Interessante, assim, quando a gente, no estudo aqui que a gente tem para poder apresentar aulas, ele fala aqui um pouquinho sobre marcas, né? Para a gente reconhecer as marcas. Por exemplo, ó, você vê uma caixa de vidro, você sabe que é um Bis. Você vê uma marca, uma Nike, ali você sabe que é a Nike. E é interessante que a marca de Jeroboão, na Bíblia, é que fez Israel pecar. Não está ali. Essa é a marca dele. Então, é o que nos faz pensar e refletir com relação ao nosso legado, né? Eu marquei aqui, eu dei uma pesquisada assim, e eu vi que aproximadamente assim, dos 20 reis que teve em Israel, que quando dividiu o reino, teve 20 reis em Israel. Dos 20, na Bíblia aqui, pelo menos 12, os profetas, que dizem que quem escreveu o livro de reis foram os profetas, né? Pelo menos 12 vezes é falado que o rei errou, o rei fez o que era mal aos olhos de Deus, assim como Jeroboão, como fez Jeroboão. Então ele é citado, ele é um protagonista do livro. Por mais que a gente pense que ele tem ali uns 2 capítulos, 3 capítulos falando sobre ele, a gente tem então ele nos pós ali, a gente vai ter, por exemplo, a gente tem no rei Nadab, lá em 1 Reis 15, o rei Nadab, ele diz lá, 1 Reis 15, 29. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão, dos pertencentes e tal, não deixou ninguém, destruiu todos. Daí no 30, isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido. Então os profetas atribuem a Jeroboão a causa de Israel ter ficado tantas e tantas vezes errando, né? 20, na verdade, os 20 reinados foram reinados ruins. Pode passar, né? Então, pode passar? Como eu estava falando, podemos abrir aí em 1 Reis 11, do 26 ao 28. Vamos abrir lá? 1 Reis 11. Alguém pode ler? Do 26 ao 28. Também Jeroboão, filho de Nebat, efrateu de Zeredá, servo de Salomão, rebelou-se contra o rei. Sua mãe chamava-se Zerua e era viúva. Ele rebelou-se contra o rei porque Salomão havia edificado o Milo e fechado a brecha do muro da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era homem valente e capaz. Quando Salomão viu que esse jovem era bom trabalhador, encarregou-o de todo o trabalho forçado dos descendentes de José. Então aí a gente vê que Salomão viu boas qualidades em Jeroboão. E aí colocou ele lá como encarregado de uns servos lá, de uns escravos, né? E continuando aí, Jeroboão, ali no 11, pode ler o 11, 30 a 32. Eu vou ler aqui. E aí segurou firme a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Então aqui, o profeta, depois que Salomão colocou Jeroboão lá como líder dos servos lá, e então o profeta encontra o Jeroboão e aí faz essa profecia para ele. O profeta está com uma capa, ele rasga a capa em 10 pedaços e dá a Jeroboão e fala: assim como eu rasguei essa capa, você está recebendo 10 tribos e vai permanecer uma tribo. Na verdade quer dizer que era a tribo de Judá, a qual já pertencia a Davi, e mais uma. Então são 2 tribos que ficou para família e descendência de Davi, por amor a Davi. Deus fala isso várias vezes, que por amor a Davi ele estava fazendo essa benécia, ele ia manter o reinado na casa de Davi, por amor a Davi. Então ele mantém 2 tribos em Davi e 10 tribos, então ele já recebeu a profecia que ele seria rei de 10 tribos de Israel. Veja que aí é Deus falando para ele que ele seria rei em Israel. Então a profecia, ele sabe que isso é uma profecia, né? E
Aí o Salomão descobre, fica sabendo disso e quer matar ele. E o Jeroboão então foge para o Egito. Tá. Aí vamos ler agora ali, 1 Reis 11, do 36 até o... Como? 37 ao 39. Alguém pode ler? E que tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. É por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Então, ele está falando, Jeroboão, simplesmente segue os meus preceitos, os meus estatutos, e você vai ser como Davi. Eu vou te armar e a sua casa vai reinar em Israel. Nas 10 tribos que tinha reservado para ele, a casa dele seria rei durante toda a família, todas as gerações, assim como foi com Davi. Né? Tá. E aí então, como eu falei, Salomão procurou matar ele. Aí houve o quê? No capítulo 12 a gente vai ver que Salomão morreu, né? No final do capítulo 11 Salomão morre, e aí o Roboão assume o trono de Israel. Então aquela pergunta sobre todo Israel, unificado ainda. Então o povo ainda já estava bravo, né, com Salomão por conta dos impostos, da escravidão, vários fatores ali que estavam incomodando o povo. E aí o povo vai se reunir com o Roboão para pedir, para diminuir, para dar uma aliviada, né, que está pesado. E aí o povo vai e conversa com o Roboão, liderado então depois da morte de Salomão por Jeroboão. Então Jeroboão vai junto lá com os conselheiros para conversar com o Roboão e pedir um alívio nessa questão de impostos e escravidão que eles estavam sofrendo. Então aí nós vemos um Jeroboão articulado, um cara que estava ali no meio para tentar não, ele não estava querendo dividir, mas ele queria aliviar os impostos nesse momento, ele liderou ali. Já era alguém meio politizado. E aí o que acontece? O Roboão então, ele pede 3 dias, esperem 3 dias que eu vou dar a minha decisão. E aí o Roboão vai lá e se consulta primeiro com os anciãos, né, com o pessoal, os conselheiros mais velhos. E os anciãos dão um conselho para ele, sim, alivie um pouco, diminua a intensidade, né? Seja mais maleável, né? Roboão não se contenta e vai ouvir outro conselho. Engraçado, o Roboão procurando o conselho que ele queria ouvir, né? Ele primeiro ouve os velhos e aí agora ele resolve ir atrás do pessoal mais novo, o pessoal que cresceu com ele ali, os amigos ali. Os parceiros, exatamente. E aí esses amigos dele dão um conselho para ele do quê? Não, se teu pai pesou a mão, fala para esse povo que você vai ser em dobro, você vai pesar em dobro. Se teu pai chicoteava ele, você vai chicotear com chicotes pontiagudos. Então eles deram um conselho para ele de ser pior que o pai dele, na questão da cobrança mesmo. E aí, ser um ditador mesmo, né? Daí, depois de 3 dias, né, ele vai e ele fala isso para o povo. E aí, nesse momento, então, o povo vai falar para ele lá o que está escrito em 1 Reis 12, 36. Eu vou ler aqui. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide de sua própria casa, ó Davi. Então, nesse momento, 12, 16, isso. Então é nesse momento ali que o povo já sinaliza uma divisão. E aí, logo depois disso, o Roboão manda Adonirão lá, que é um chefe de trabalho, um cara dos escravos. Ele manda ele lá, acho que provavelmente para cobrar trabalho, cobrar alguma coisa deles lá. E eles matam esse Adonirão apedrejado. E aí, logo depois disso, depois de eles matarem o Adonirão apedrejado, eles elegem então Jeroboão como seu rei. Então, depois de toda essa rebelião aí do povo, que
houve a separação, né, dos reinos, do reino norte e do reino sul. Jeroboão começou a reinar, então, ali em Israel, e Jeroboão ele era um rei inseguro. Ele era um rei meio medroso, meio bem político. Então, o que ele pensava? Se meu povo for lá em Judá adorar a Deus, vai lá no templo, né, no templo que foi construído, adorar a Deus, o povo vai começar a pender para o lado de Roboão, vão ver que ele é o rei legítimo e vão querer me matar. Então ele começou a criar estratégias, jeitinhos para, na cabeça dele, que isso poderia acontecer. Ele resolveu criar algumas coisas, fazer algumas invenções para evitar essa questão que ele imaginaria que poderia acontecer, o povo se voltar a favor de Roboão novamente. Então ele fez algumas inovações, não muito boas, é por isso que é a marca dele, né? O Jeroboão, um rei que fez Israel pecar. Então a primeira invenção dele, ele fez 2 bezerros de ouro. Alguém lembra quem fez uns bezerros de ouro também? O pessoal lá no Egito, lá. Arão. O pecado de Arão foi pesado, foi ruim, o de Jeroboão foi pior ainda, né? Porque além dele praticar ali a idolatria, criando imagens para o povo adorar, falando, tá aqui os bezerros de ouro para vocês adorar, eles que tiraram do Egito, tirando o foco de Deus. E também ele mudou o lugar de adoração, né, que era em Jerusalém, lá no templo. E ele colocou um bezerro em Dan e outro em Betel. Então ele cometeu 2 pecados em um ali, idolatria, e mudou o local onde Deus deveria ser adorado. Então, para facilitar ali a leitura, vamos fazer do lado de cá, leia o que ele fez de errado, e o lado de lá, leia o que é o correto, né? O que Deus ordenou. Então, alguém daqui leia 1 Reis 12, do 25 ao 30. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele o rei de Judá. E tornarão a ele, né? Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subir-se a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir à terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan, e por isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Aqui, Êxodo 24, 5. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Então, certamente, Jeroboão já tinha conhecimento das leis que foram dadas. Também ele tinha conhecimento que Deus deveria ser adorado em Jerusalém. É engraçado como Jeroboão, ele é astuto, ele conhece, de certa forma, a palavra, porque quando ele fala ali que eis aí os seus deuses que tiraram do Egito, ó Israel, ele falou exatamente a mesma coisa que Arão falou quando ele ergueu o bezerro de ouro lá no deserto. Então, ele confunde, ele usa a palavra, então, nesse momento ali, para confundir o povo, de forma, do jeito que ele quer, né? Para ele queria poder, o que ele queria era poder, claramente. E aí, nesse momento, então, para que ele tivesse esse poder, né, de reinar sobre esse povo, ele então, porque ele tinha medo ali, como ele falou, ele tinha medo de que o povo voltasse ao templo para adorar em Jerusalém, porque o templo ficava em Jerusalém. Ele não queria que o povo fosse até Jerusalém adorar no templo, porque ele achava que o povo chegaria lá no templo, e aí o Roboão ia ali conquistar o povo de novo, o povo ia se revoltar contra ele e ia matar ele. Então ele entende o quê? Para que eu preciso que esse povo vá lá no templo? Vamos criar aqui
2 centros. E é engraçado que ele faz 2 bezerros, um em Dan e outro em Betel. Betel que é um lugar onde Abraão adorou a Deus, onde Jacó adorou a Deus. Betel que é onde Jacó teve o sonho da escada, do relacionamento com Deus, lá da escada. Então, ele coloca exatamente um bezerro de ouro em Betel e um em Dan. E aí se a gente for analisar no mapa, volta um pouquinho no mapa ali, são 2 fronteiras, então é um bem no norte e outro bem no sul. E aí a gente pensa, pô, o povo, ó, Dan é lá em cima e Betel é aqui embaixo. Aí, aqui ó, aqui é Betel e aqui é Dan, né? Então pensa, o povo, ele tinha que se deslocar aqui em Jerusalém para... Imagina quem estava lá, para vir até Jerusalém, a peregrinação era grande. Então, o que ele faz? Não, pessoal, vocês não precisam ir até lá. É mais fácil agora para vocês. Vamos adorar ao Deus que tirou a gente do Egito, aqui em Betel, que é perto para quem mora mais aqui embaixo, e lá em Dan, para quem mora mais lá em cima. Então ele foi, assim, de certa forma, ele deu um conforto para o povo. Ó, povo, eu estou dando para vocês uma coisa que vai facilitar a vida de vocês. Essa estrutura de organização religiosa, ela sempre existiu. Historicamente, tem casos muito clássicos, né? Quando o mundo romano foi dividido em oriental e ocidental, Constantinopla e Roma, no século XI houve uma cisão exatamente por isso, porque não queria que o Vaticano, Roma, tivesse influência sobre o poder de Constantinopla, porque a religião ela é uma força coercitiva, né? Isso aconteceu lá. Se você observar, nós estamos hoje às vésperas da Reforma Protestante. Só foi criada a Igreja Luterana porque havia um interesse por parte do governo alemão de manter os alemães e o dinheiro da Alemanha na Alemanha, ao invés de manter o dinheiro da Alemanha sendo doado para Roma, o Vaticano. A Igreja Anglicana é a mesma coisa. De alguma forma você criar um círculo religioso para manter o seu poder, né? E Jeroboão provavelmente que ele poderia ter feito altares a Deus, mas ele talvez se esbarrou na questão de Jerusalém ser um centro sagrado, ele precisou criar um centro sagrado com outra imagem, com outra paisagem sagrada, né? Talvez. Só que ele se desviou, né? Outra invenção do Jeroboão foi ele instituiu novos sacerdócios. Então, lá em 1 Reis 12:31, Jeroboão fez também santuários nos altos e dentro do povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. e Êxodo 29:8-9. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim, você dedicará a Arão e seus filhos. Vai colocando da vergonha. Era pro lado de cá. É o lado de cá. Você tá do lado de cá. Ah, perdão, gente. Obrigado. Então estava claro Dona ali. da bola, né? Deixa comigo. Eu faço o que eu quero. Então estava claro ali de novo na lei que quem deveria ser sacerdote era os filhos de Levi. Teriam que ser da tribo de Levi. E Jeroboão simplesmente escolhia quem ele queria. Não tinha filtro, não tinha regras, não tinha nada. Era quem ele queria, quem quisesse ser, virava sacerdote ali no reinado de Jeroboão. Então totalmente aí contra as leis de Deus, contra a vontade de Deus, Jeroboão mais uma vez. Ele também mudou a data da festa dos tabernáculos. 1 Reis 12:32. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente, fez em Betel e ofereceu os sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantaram. E Levíticos 23, do 33 ao 37.
E diz o que, mãe? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: desde o dia 15 desse 7º mês haverá a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, pois 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Será uma assembléia solene, nenhum trabalho servil fareis. A festa dos... Tem mais um. Tem mais um? 37. Estas são as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santa convocações, para oferecer-se ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifícios e ofertas de libação, cada qual em seu dia próprio. Então, a festa dos tabernáculos ela era uma festa que durava em torno de uma semana e é celebrada no mês de setembro aqui no nosso calendário, né? Essa é uma festa que relembra a peregrinação do povo depois que saíram do Egito, os 40 anos ali no deserto, onde naquele tempo eles não tinham, né, uma casa própria, não tinham propriedades, não tinham terra própria para morar. Eles viviam né, em tendas, em cabanas. Então era uma festa em memória da saída do povo e da peregrinação deles no deserto. E essa era uma das 3 festas mais importantes que Deus instituiu, né? Que era a festa dos tabernáculos, de Pentecostes e a Páscoa. Então, Deus, né, deixou bem claro que era naquela data marcada, era naquele tempo. E Jeroboão vai lá e simplesmente muda a data. Não, eu quero que seja em outro mês, para que, né, como o Rafa falou, para fazer algo diferente do lado do povo de Judá e confundir o povo ali, mais uma vez fazendo ali uma politicagem, né? É interessante que a Bíblia menciona que alguns sacerdotes levitas que moravam em Israel, eles migraram, foram para ajudar, eles saíram. Então, eu mesmo fico me perguntando, né, o povo que conhecia a Bíblia, o povo que tinha conhecimento e deixava simplesmente ouvia, né? Eu acredito também que muita gente era ignorante, né? Não conhecia exatamente as leis e tudo, mas porque também era um povo muito misturado, né? Um povo cananeu ali no meio, então tinha muita mistura de outros deuses, então às vezes tem um povo ali pessoas ali que achavam que realmente tinham que adorar uma estátua, por isso que eu queria falar, não, pô, tá certo, Jeroboão tá certo. Agora, a gente às vezes vê essas histórias, essa história principalmente de Jeroboão, a gente julga muito, né? Pensa, nossa, Jeroboão, como é que pode, né? O cara destruiu, foi horroroso, e foi mesmo. Mas, será que a gente tem que se colocar no lugar de Jeroboão, como alguém que errou, que erra frequentemente? Ou a gente tem que se olhar no lugar do povo? Que pensa, olha o povo aí, quanto está sendo enganado. E sem perceber, é um povo que está cego ali, com certeza seguiu. Depois, mais para frente, a gente vai ver que teve uma guerra entre Roboão, né? E Jeroboão. Não é Roboão. É Roboão? Não, é outro rei de Judá, Abias, né? Teve uma guerra entre Abias que o Jeroboão tinha 800 mil soldados e o dobro de soldados. Bem menos em Judá. Então você vê, a maioria ficou do lado de Jeroboão. E como que essa maioria seguiu tudo isso, vendo que ele estava mudando tudo? Eu creio assim que com certeza as pessoas olhavam para si, olhavam para qual é a minha necessidade. As pessoas não olhavam a necessidade de Deus, o que Deus queria com aquilo, elas olhavam a necessidade pessoal e elas viam um bezerro mais perto para adorar, mais confortável. Com certeza elas viam uma data diferente, com certeza devia ter alguma coisa com relação à data da nova festa do tabernáculo de Jeroboão. Os sacerdotes novos, então qualquer um podia ser sacerdote. São coisas que o povo começou a olhar e falou, não, isso é melhor para mim. É melhor que qualquer um seja sacerdote. Eu posso ser sacerdote se eu quiser. Entendeu? Então, essas coisas que cada um olhou para si. Então, por isso, eu acredito que o povo seguiu o Jeroboão. A maioria desse povo seguiu o Jeroboão, né? Parafraseando aqui um pouco o pastor Lu, né? É questão que a gente remete até hoje, né? Evento de nova doutrina, né? A galera gosta de uma novidade, acha que abriu um negócio novo lá, vamos lá e
e segue, né? Então, a gente até hoje vendendo camiseta ensanguentada como coisa e assim por aí vai, até hoje isso daí. Fazendo ajustes, Faz os mais pequenos convenientes. ajustes, e a doutrina nova doutrina leva as pessoas, né? As modinhas, né? A modinha. Não pode esquecer também que esse povo passou um tempo vivendo com Salomão, e Salomão começou a adorar outros deuses também. Sim. Então isso começou já com Salomão. Não era uma Novidade. Então assim, o povo ele dependia dos sacerdotes para serem ensinados. Na verdade, é desde lá de trás, né? Sim, e aí de um tempo para cá, Salomão já começou a mudar. Aí o Jeroboão, ele só instituiu uma nova mudança. Eles já estavam nessa tendência afastando de Deus. Eu ia pegar esse gancho, Felipe, porque o 33 ele fala bem disso, né? Que a razão, o que o profeta aponta para tirar o reino de Salomão e rasgar o reino é justamente, porque me abandonaram e adoraram a Astarote, né? O 33 ali, o 11:33, né? Astarote, a Camus, a Milcom. Então, na verdade, desde trás, né? Muito lá atrás, quando o povo ainda estava no Egito, toda a guerra ali, vamos dizer assim, mais no âmbito espiritual que acontecia por este povo, era isso, né? O povo estava 400 anos de servidão e era um povo subjugado, logo os deuses do Egito são os deuses poderosos. A libertação do povo, mais do que a libertação do povo do cativeiro e o cumprimento da promessa de ir se estabelecer fisicamente em outro lugar, é também a vitória desse Deus que Moisés e Arão vêm anunciar contra o próprio faraó e os deuses do Egito. Só que o desafio deles vinha, que Canaã era dominada por povos politeístas, né? Abraão sai desse contexto também. Então, desde sempre, Deus está tirando, né? Está falando, olha, a humanidade, né, tem os seus deuses, mas só tem um Deus verdadeiro. E esse confronto ele vai começar, ele começa desde o início da história, na própria queda do homem, e ele vai terminar sempre nisso, né? Eu escutei uma palavra muito interessante esses dias lá no seminário. O cara falou um negócio que eu marquei, né? Ele falou assim, olha, o ídolo, ele é uma projeção dos nossos desejos. A gente projeta, então por isso que o ídolo é um problema, porque o ídolo ele nada mais é do que uma criação da rebeldia do ser humano contra Deus. Ela começa lá em Gênesis, né? Na queda do homem, é isso, ó. Não é assim. Então a tentação de Satanás foi, não é assim. Deus disse isso, mas não é desse jeito. Então, é a negação da verdade de Deus, que Deus falou, então não é desse jeito que Deus falou. E outra, vocês vão ser como Ele. Então toda a queda do homem está baseada num desejo de sair debaixo da soberania de Deus para assumir o lugar de Deus. Vocês serão como Ele, conhecerão o bem e o mal. É por isso que Deus não quer que vocês comam o fruto da árvore, porque vocês vão se tornar como Deus. E aí eles então veem o desejo que isso representou e adotam. Isso coloca o ser humano nessa posição de rebeldia. E aí a personificação, algo material dessa rebeldia do ser humano. De criar outra coisa para Deus que não seja Yahvé, que não seja Deus, né? Então você vai ver isso, vai percorrendo na história deles, o desafio deles na entrada de Canaã era esse, né? Eles vão sucumbir assim, Salomão vai... Aí o texto aqui, o contexto é bem esse, né? Salomão então, nas alianças todas que ele faz para aumentar e expandir o reino, aí ele também por alianças políticas e de poder, ele então aceita os cultos de outros deuses e corrompe o povo. E para o povo, sempre foi sedutora a ideia, não só dos deuses, como do rei, que é o que a gente vem estudando esses tempos todos, né? De ter um rei ali personificado e não ter um rei que é o Senhor, e também de ter um ídolo, porque todo mundo tinha o seu templo, o seu Deus, sua estátua, eles viam o nosso, quem é? Esse é muito comum, né? Depois vai transitar do reino dividido para o exílio. Do exílio eles vão aprender a não ser idólatras. Em tese é isso. Em tese eles vão sair do exílio livres da idolatria e vão para o outro extremo, o legalismo. Tanto que eles enfrentaram Jesus como se Jesus fosse a possibilidade de uma idolatria.
Eles inventaram Jesus como se viesse a ser uma nova idolatria. Transitaram para isso, né? E daí você vê que no próprio cristianismo tem essa questão dos ídolos, das irmandades religiosas. Na igreja católica tem muito isso. Então você vai dentro de uma igreja e dentro da igreja tem vários santos, altares. Pra alguma coisa, né? Então tem o cara que ele vai e ele é católico, mas ele é adepto desse santo aqui. Ele fica aqui. Ele está dentro do templo, mas dentro tem vários. É muito interessante isso, porque e eles fazem uma disputa entre as irmandades. E a disputa é quem tem o altar mais, às vezes até mais rico. Até mais rico. Então são coisas assim, que essa transição da idolatria para o legalismo aconteceu, foi tensa, né? A ponto de chegarem a ver em Jesus uma idolatria nova tanto. A última, então, o rei não devia oferecer incenso no altar. 1 Reis 12:33 e do 13, do 1 ao 6. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. E o 13 e 1. Do 1 ao 6. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deus, naquele mesmo dia, um sinal dizendo: Deus. Esse é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Êxodo 30, 6, 8. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será um incenso contínuo perante ao Senhor pelas vossas gerações. Então, Jeroboão mais uma vez passa por cima da vontade de Deus, né? Onde eram os levitas que deveriam oferecer sacrifícios ao Senhor, ele mesmo resolve fazer o sacrifício ali a Deus. E mesmo Jeroboão sendo ali repreendido pelo profeta e vendo que aquilo que ele disse era verdadeiro, tinha sido confirmado, ele mesmo assim, ele continua fazendo as maldades dele, criando novas coisas, seguindo o que ele estava sendo até então. E mesmo também ele vendo que Deus teve compaixão dele, quando ele pede ali, interessante que ele fala para o profeta, né? Pede para o Senhor seu Deus. Então ele não cria em Deus, ele não tinha fé naquele Deus. Então para ele, o que parece é que para ele pouco importava. Ele fazia o que ele queria, o que ele bem entendesse. Então mesmo ele vendo ali que Deus teve compaixão dele, ele não se arrependeu em nenhum momento. Diferente de Davi quando pecou, né? Davi pecou, mas se arrependeu. E Jeroboão em nenhum momento se arrependeu. Então a gente vê, né, no discorrer dessas inovações de Jeroboão, que Deus, né, disse não a ele, não entre aspas, 5 vezes, né? Primeiramente,
Deus disse não através da lei, né, da sua própria palavra, que Jeroboão foi totalmente contra a vontade de Deus, as leis de Deus, as ordenanças de Deus. Deus disse não pela boca de um profeta de Judá, que foi esse que a gente acabou de ler, né? Foi lá enquanto Jeroboão oferecia o sacrifício. Então mesmo o profeta indo lá falar, confirmando o que o profeta disse que iria acontecer, ele simplesmente não deu ouvidos ao profeta. Ele disse não também pela boca do profeta Aías. Esse depois, daqui a pouco o Rafael vai ler completinho. Aías, ele fala o que iria acontecer com o Jeroboão, pelos pecados dele, pelas falhas que ele teve, toda a maldição que recairia sobre ele, sobre a família dele e sobre Israel também. E logo, pouco tempo depois, já começa a se cumprir todas essas maldições, né, por conta dos pecados de Jeroboão. Deus disse não pela boca do rei Abias. Logo depois de Jeroboão, Abias assumiu o reinado de Judá e Jeroboão queria guerrear com o povo de Judá. E Abias então vai até Jeroboão e tentar conversar com ele, convencê-lo a não entrar em guerra, até porque eram o mesmo povo, né? Eles eram irmãos. Então Abias tenta alertar, fala para ele, olha, tudo que você fez foi errado, não deveria ter sido assim. E mesmo assim, Jeroboão quis entrar em guerra e ele achando, já ali partindo para a última, que Deus disse não pela derrota esmagadora no campo de batalha, ele achando que por ele ter mais, o exército dele era o dobro de Judá. Eles tinham 800 mil soldados e Judá tinha 400 mil soldados. Ele achava que a vitória era certa, mas Deus estava com Judá, Deus não estava com eles, com Jeroboão. Então, houve a derrota de Jeroboão e logo depois Abias, ele tomou algumas terras, que eu não vou me recordar quais terras, quais locais ele tomou, e depois disso Jeroboão não reinou mais. E logo em seguida ele morre conforme, daqui a pouco o Rafa vai ler, conforme Deus havia prometido, né, que iria acontecer. Então, basicamente, resumindo, né, o reinado de Jeroboão, resumindo, tem muita coisa, né, e a gente vê desobediência, principalmente desobediência, né? Eu acho que a gente viu que foi uma profecia sobre a vida dele, falando que ele herdaria 10 reinos, 10 tribos, para se formar um reino. E Deus foi muito claro ali, o profeta foi muito claro, falando para eles, siga os meus estatutos, siga os meus preceitos, que você vai ter prosperidade, seu reino vai durar, sua família vai reinar. Jeroboão, não fez exatamente isso. Como a gente estava conversando, a gente falando muito dessa questão da minha necessidade, né? Então Jeroboão, ele foi nessa, da necessidade dele, da necessidade imediata do povo. E aí ele se identificava, quando ele olhava para a necessidade dele, ele via um rei Salomão idólatra, né? Com muita idolatria no reino. Provavelmente ele encontrou o quê? Eu vou achar um Deus para mim também, assim como Salomão. Então ele separou e criou esse reino. Então ele foi desobedecendo então a profecia, né, que o profeta tinha feito sobre a vida dele. E aí ainda depois, como a Dani leu aqui, o profeta, ele está lá no momento que ele vai queimar o incenso, acontece algo miraculoso ali, que a mão dele se retorce, e mesmo assim, aí ele pede para o profeta interceder junto a Deus por ele, e mesmo assim ele ainda continua fazendo o que era errado, continua desobedecendo os estatutos, né, os ordenamentos de Deus, continua sendo idólatra. Por quê? Ele olhava para a necessidade dele, né, olhava para trás provavelmente e falava, não, eu não quero ser igual a Judá, eu não quero, tem que ser diferente a Judá, porque se eu for igual a Judá, o povo vai voltar lá para Jerusalém e vão voltar para o lado deles. E, não, a gente tem que ser diferente para ser tribo separado. Enquanto a gente estudava, eu pensava, né? Como que pode o cara fazer tudo isso nessa vez? Né? Com
coisa errada. E falei, como que pode, né? Tá tudo escrito ali, tá ali sinais, milagres, e ele continuar fazendo, continuar errando, continuar pecando. Mas a gente é assim, né? Quantas vezes a gente, Senhor, eu preciso disso, mas se isso não acontecer no tempo que eu acho que tem que acontecer, então eu vou lá e tomo outra atitude, então eu saio da rota ali, do caminho que deveria ser. Então a gente é como Jeroboão também, né? Só que a gente vai errar, a gente vai pecar, mas temos que ser como Davi. Davi pecou, mas Davi se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor. Né? Não como Jeroboão que pecou e não se arrependeu. Eu creio, pensando um pouco, a gente vê então inicialmente um espírito de rebelião, né? Um povo que queria se rebelar contra o rei que estava ali impondo impostos e coisas que estavam ruins para o povo. Então o povo queria se rebelar. E Jeroboão, como líder desse povo, líder dessa rebelião, então ele vem com novas doutrinas, novas formas, né, de coisas que a gente pode analisar hoje em dia. Então hoje a gente vê muita religião, muitas pessoas que falam assim, porque o amor supera tudo, né? Lógico, o amor supera tudo, mas muitas vezes as pessoas falam que até o pecado não é nada, e o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, que tem aquela doutrina que o pecado não vale nada. Então isso nada mais é do que uma rebelião. Se a gente pensar, são, que nem o pastor explicou, são às vezes preceitos que são nossos, que estão na nossa cultura, muitas vezes, que são preceitos herdados do cristianismo, e aí a gente pega isso, e aí a gente se rebela contra isso, criando um novo preceito, e como ele criou, nesse momento, os deuses dele lá, então acaba criando novos conceitos ali, pegam versículos pequenos da Bíblia, pegam sem contexto, uma coisa bem básica, e acabam criando um novo conceito e levando muita gente, porque muita gente, até nós, temos que tomar cuidado, temos que estar lendo a Bíblia, buscando a palavra, entendendo, buscando contextos. Quando a gente ouve qualquer coisa relacionada à palavra, a gente tem que buscar o contexto, a gente tem que buscar o entendimento na palavra, porque muitas vezes a gente pode estar indo por um caminho de rebelião, porque a gente está se rebelando contra um conceito, contra um preceito, a gente está indo junto. E aí a gente está esquecendo do básico de Deus, entendeu? Então eu acho que basicamente nesse momento o povo foi enganado, não só Jeroboão, mas todo o povo, por essa vontade de se rebelar, por essa vontade de ser diferente daquele povo de Judá, de ser diferente, que aqueles conceitos de Judá não estavam mais bons. Por quê? Mas não porque os conceitos de Deus estavam errados, mas porque os conceitos que Salomão começou a pesar sobre eles, de escravidão, de impostos, começou a machucar eles. Eles começaram a ficar bravos com isso, exatamente com isso. Só que aí eles levaram tudo, eles quiseram se rebelar contra tudo, né? Jeroboão, então, claramente, ele tenta se rebelar contra tudo. Então, não só a questão dos impostos. Ele podia ter sido um rei, vou manter o culto a Deus e vou mudar, então, essa questão de impostos da escravidão. Mas não, ele quis mudar tudo. E aí, justamente por esse espírito de rebelião, acabou levando o povo à idolatria e ficou famoso por essa questão, o que fez Israel pecar. É interessante imaginar que ele podia pensar que eles não iam mudar o povo, não iam mudar todo mundo para ajudar. Eles iam se manter nos seus territórios. Na cabeça dele, provavelmente por um erro estratégico, ou talvez até por boa fé, talvez ele acreditasse nessas coisas que ele fez mesmo. Mas assim como de uma hora para outra, Judá perdeu, Jeroboão perdeu todo mundo, eu posso perder também. Só que não aconteceria uma mudança tão drástica assim. Então ele errou assim, até de estratégia mesmo, né? Um erro de estratégia mesmo, né? Porque ele não precisa, algumas coisas realmente não precisava ter feito, né? Bastava aliviar o sofrimento do povo, bastava aliviar, ia manter a fidelidade do povo. Mas ainda havia muita força nessa questão da casa de Davi, né? É muito envolvente ser da casa de Davi. Não? Quando o profeta diz para ele, ele não diz, eu vou manter uma tribo em Davi por amor a Davi. Então provavelmente age no coração dele um medo, né? Como assim? Deus ama Davi, então eu tenho que fazer Deus me amar também, ou tem que mudar a cabeça do povo.
Para mim fica assim marcante a questão dele, que Deus falou com ele. Deus falou com ele e Deus prometeu para ele. Ele teria uma dinastia. Deus estava falando para ele, teria uma dinastia. Né? Então aí começa aquele momento em que a gente, onde a falta de fé, e aí a Bíblia depois lá na frente vai dizer, né, sem fé é impossível agradar a Deus. Foi Deus que falou, você vai ter uma dinastia, né, você vai ficar com 10 das 12 tribos, ou seja, o reino de Israel é muito maior. Né? Eu tenho um pacto com Davi, eu vou manter pelo menos um lugarzinho lá com Davi, por misericórdia a Davi. Né? Mas você vai ter sempre um reinado na tua casa. Né? E a gente vê que quando ele fala, não, eles vão lá, eles vão ser, né, o coração deles, como eles estão indo em Jerusalém, que é o local, o centro religioso, né, o centro da identidade do povo, um lugar unificador. Então, assim, no natural, no racional, a coisa, nada está separado. Né? Então ele olhou e falou, peraí, mas como é que eu vou manter o meu governo se as pessoas estão indo lá por um momento particularmente especial na casa do outro reinado? Né? E aí ele temeu, mas Deus tinha dado uma promessa para ele. Então essa é a questão, ele abriu mão. Falou assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que achar um jeito, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter uma postura, uma escolha, eu tenho que criar um sistema que me proteja desse perigo. Mas é um sistema dele. Né? Tem um outro versículo que fala assim, maldito o homem que confia no próprio homem. Né? Então você começa a ver que tem coisas que Deus espera, né? Principalmente aqui ele não era qualquer pessoa. Deus estava colocando ele como rei. Né? E como rei, ele tem um governo, ele é a autoridade de Deus sobre o povo. Né? Em termos de governo, e depois tem o sumo sacerdote. Ele mexe no poder e ele mexe no sacerdócio. Ele institui qualquer um para sacerdote. Também é complicadíssimo isso aqui, porque aí ele está mexendo com coisas que Deus instituiu. E aí, assim, se o outro instituiu uma idolatria e Deus pesou, Deus veio pesar sobre ele também. Ele tinha tudo para dar certo. Né? Mas ele não confiou, não creu, ele escolheu fazer um outro caminho na força do braço dele. E aí ali foi a derrocada dele. Porque aí o que faz? Acontece o quê? Ele cai no mesmo pecado, a idolatria. Aí pronto, ele põe lá 2 bezerros, pronto, acabou. Aí você pega dos 10 mandamentos, os 4 primeiros versículos lá do Êxodo 20 é falando de idolatria. Começa a história toda aí, vamos dizer, do decálogo, né? Que é o fundamento, vamos dizer assim, da lei dos profetas, etc. E que depois vai ser traduzido por Jesus em ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, etc, etc. E você tocou um ponto interessante, Rafa. Esses dias atrás eu tive a oportunidade de fazer essa reflexão lá. Saiu tudo de uma aula nossa aqui sobre a importância da palavra, sobre a questão da cultura anticristã, né? E você vai ver o seguinte, né? O que João fala sobre o anticristo? Quem é o anticristo? Primeiro João 3, né? Depois no 5 ele fala um pouco, mas ele vai falar, olha, o anticristo é o que nega o filho e o pai. O que é negar o filho? Quem é o filho? O filho é o Messias. O filho é o Jesus, é o Filho de Deus encarnado. Por que ele encarna? É o Messias. Por que precisa do Messias? Porque precisa de Salvador. Por que precisa de Salvador? Porque o povo está perdido. Se não há pecado, não há danação, não há perdição, então não precisa de Salvador. E João vai, no capítulo 2 da 1 João, ele vai falar, olha, se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Então, se existe um Messias Salvador, se existe a misericórdia e o amor de Deus, é porque há um problema chamado rebelião e pecado. Né? E aí, se você nega o filho, você também nega o pai, que é o que Satanás faz lá com Eva e Adão lá no começo. Ele vai dizer assim, não, vocês não vão morrer. Não é bem assim a coisa. Certamente vocês não vão morrer.
E aqui é a mesma coisa, você vê que Deus fala um negócio, um pouco mais à frente eu estava lendo outro texto ali, de um profeta que vem denunciar a sequência do negócio da mão estendida. E ele fala assim, Deus deu uma palavra para ele, Jeroboão quis fazer um agrado para o cara, não, vem então, eu vou te recompensar. Ele orou, a mão dele voltou, não, eu não posso comer aqui, eu não posso entrar na casa de ninguém, eu não posso beber aqui, eu tenho que ir embora por um caminho diferente do que eu vim. Essa era a palavra para ele. Aí ele vai, levanta um cara, então ele acaba morto, né? Porque ele desobedeceu, Deus falou um negócio e ele precisava cumprir aquilo, né? Então são Jeroboão como rei, esse homem como profeta, enfim, a gente tem uma responsabilidade diante de Deus pelas coisas que Deus compartilha conosco, né? E tudo está entre crer no que Deus, se Deus falou, né? Deus falou. Se eu adoto outra postura, eu estou dizendo, não, Deus, você não é tão digno de confiança assim. Ou, né, você não vai falar isso com essas palavras, mas demonstra na atitude. Não, deixa eu fazer a coisa do meu modo, porque... E ficou uma frase na minha cabeça, tem um livro que eu estou lendo, é Cristo e a Cultura, é lá dos anos 50. E eu esqueci até o nome do autor. E ele fala muito sobre a cultura e tal, e tem muito a ver com isso que a gente viu hoje. Ele fala sobre o seguinte, a cultura, o problema do confronto de Cristo com a cultura é que a cultura ela sempre vai servir a alguns sistemas. E um deles é de poder. Por isso que Cristo é complicado. Ele desafiou o poder dos líderes judaicos, ele desafiou o poder de Roma, ele é um problema para a ordem estabelecida, então não funciona. Então é por isso que ele é um cara não desejável, né? E aí, para a teologia mais liberal hoje, se evoca justamente o amor. Só que Deus é uma moeda onde uma face tem amor, na outra face tem justiça, senão Jesus não tinha vindo para Cristo. Se Deus é só amor, então não precisa de Jesus. Se no final está tudo certo, né? Então ele fala, eu guardei uma frase desse autor, ele diz assim, ó, Deus é amor, a Bíblia afirma isso, Deus é amor, mas o amor não é Deus. E às vezes a gente tem feito do amor Deus, como se o amor fosse o fim. Só que Jesus, ele ama com o amor do Pai, é o amor de compaixão, de misericórdia e de perdão. Mas por que ele teve que morrer? Porque havia uma ira sobre o pecado que precisava se cumprir. Então, o inferno não vai estar vazio. Mas hoje a gente não quer mais essa palavra é muito dura. A gente não aceita mais essa palavra. Né? Então, é uma palavra hoje precisa ser contemporizadora. Não, está tudo bem. Então, é muito sério isso, porque a palavra ela vai se cumprir de cabo a rabo, não tem... de fio a pavio, né? Não tem nada que vai ficar sem se cumprir, né? Deus ele é justiça, ele é amor, ele é verdade, ele é caminho. Então é muito, muito importante isso. Você vê aqui o erro dele para mim foi esse, ele desobedeceu. Eu acho interessante que eu até estava comentando com o Fê hoje, né? Um dia que a gente está exercendo a democracia e toda essa questão política que está envolvida no nosso meio. E uma coisa que eu tenho refletido muito com relação a isso, e eu acho que é interessante que com Jeroboão isso foi, ele mexeu vamos dizer, na religião, né? Na religião deles, ele alterou a religião naquele momento. E como política, para mim, eu sei que sempre teve envolvido com religião, infelizmente sempre teve junto, né? Andou junto, o pastor, que é professor de história, sabe melhor, o Fê também, mas sempre teve junto, a política e a religião sempre andou pelo mesmo caminho. Formas de poder. E hoje a gente vê muita gente usando a religião para justificar qualquer coisa, não vou entrar nem nesse tipo de coisa, mas na minha opinião, a forma como eu penso é que ela não se mistura com isso. Eu acho que muitas pessoas estão esquecendo de separar a religião, porque nesse momento, se Jeroboão, eu volto ao que eu falei, se ele tivesse separado, fala, não, o culto a Deus é o culto a Deus. Agora, os ordenamentos aqui, a forma como eu vou tratar o povo, a forma como eu vou cuidar e lidar com o povo, é diferente. Se ele tivesse separado, ele teria tido um reino, ele teria tido a dinastia, que aí ele cumpriria o que Deus ordenou, né, as leis, os estatutos, e a parte em que o povo estava triste com Salomão e com Roboão, da questão de pesar a mão, ele conseguiria aliviar, e
ele conseguiria, né, ter uma dinastia ali sem a idolatria. Mas não, ele viu a necessidade de aliar a religião do lado dele. Não, vem uma religião, Como meio de manipulação dele, manipulou o povo. Para que o povo fique do meu lado, né? Vou criar aqui uma religião, vou criar uma doutrina do amor, que o amor supera tudo, que o amor não sei o quê, que daí o povo vem pro meu lado e vamos que vamos, entendeu? Então, aí continuando, aí os filhos de Jeroboão, um dos filhos do Jeroboão adoeceu. Ali no 1 Reis 14, 6 a 10, eu não vou ler, né? Mas um dos filhos do Jeroboão lá, como que é? Abias, né? Abias. Estava ruim, ficou doente. E aí Jeroboão pega, engraçado, você vê como é que pode. Ele conhecia Deus, ele sabia, né, o que Deus podia fazer por ele. Porque o filho dele estava ruim, ele pega e pede para a mulher dele. E disfarçada, até o profeta Aías, que foi o profeta, que era cego, exatamente, ele manda a mulher dele lá para pegar e falar assim, vai lá e pede para ele orar, interceder pelo nosso filho. Desce a linha, né? Exatamente, como é que até agora eram outros deuses e de repente ele reconhece que Deus pode cuidar da família dele ali. E aí a gente vai no 1 Reis 15, 25 a 28. Não posso ler o que o Pode. profeta falou para ela? Pode, Ela chegando lá, antes dela pisar lá dentro, ele já falou. Pelos passos né? dela, né? Pelos passos ele já sabia que era ela. Ela achando que ia, né? E a profecia foi tão dura que daí o profeta mesmo ele fala que o único filho que ia descer para a sepultura era esse, porque ainda se achava algum bem nele, né? Que o resto não ia descer para a sepultura. É lá no 14, a partir do 7. Vai dizer a Jeroboão que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte: eu escolhi você do meio do povo e o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram rei antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para a sua família e vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. Então foi pesado. Falou no fundo esterco. Quando ela entrasse na cidade, o filho ia morrer ainda. Como se lança fora o esterco. Quando ela pisasse na cidade, Mas, assim, uma dessas coisas mexem com a gente, né? Por exemplo, mas Davi não pecou? Davi pecou pecou pra caramba. Davi adulterou, Davi planejou o assassinato de um cara, Davi pecou um monte, mas qual era a diferença de Davi e Jeroboão? Alguma coisa tem diferente entre os dois. Coração, Deus sabia. Então, alguma coisa tem diferente entre os dois para Deus preservar, porque é Deus que está fazendo o negócio aqui, né? É Deus que está falando. E endureceu como a gente viu no faraó, né, também. Né? Quanto mais era dado a advertência, mais endurecia o coração. Eu acho que principalmente aqui Jeroboão, ele procurou Deus especificamente pelo filho. Ele não queria, ele não se mostrou ali, a gente quer, vamos ter um conserto com Deus, né? Diferente de Davi. Davi queria um conserto com Deus, sempre que ele errava, ele queria se consertar. Já Jeroboão não, ele queria só que o filho, a solução do intenção do coração dele, ele queria, muitas vezes, né, nós aí, teologia, nós procuramos Deus por a solução imediata de alguma coisa, mas para que tenha um conserto na nossa vida particular, eu tenho uma visão um pouco diferente, porque assim, eu acho que Jeroboão ele não procura Deus nesse momento, ele procura Aías, ele procura o profeta, que é o mesmo profeta que profetizou que ia ser rei. Então, esse cara, pra ele eu penso, esse cara tá do meu lado. Esse cara já profetizou meu bem, eu vou nele de novo. Por isso que eu penso que o problema de Jeroboão maior foi o poder, foi ser rei. Eu acho que a questão do ser rei, o poder, ele seduz muito. Eu acho que isso é algo que a gente vai ver praticamente todos os reis. O poder dele seduz, o poder ele corrompe muito. Eu acho que esse vai ser o maior problema. O orgulho de ser rei. Ele, como você falou, ele misturou as coisas.
Se ele cuida só do parte dele, deixa tudo que somos sacerdote em Israel, ele está feito. Mas não, ele precisa do orgulho, ele precisa do poder. O poder, ele dá aquela ganância de querer mais. Ele fala, pô, e agora, o que eu faço? É aquele cara que ele profetizou que eu ia ser rei, eu fui rei. Aquele cara profetiza umas coisas boas pra mim, vai nele. E o orgulho, mulher, vai você, eu vou. Eu vou? Não, mas eu mais orgulhoso que Saul. Porque Saul se disfarça e vai. Não, ele nem se disfarçar ele aceita. Não, E por vergonha também, o profeta. É porque eu sabia de tudo que ele estava fazendo. É porque é o orgulho dele. Também. Eu sou rei, eu não vou. E aí vai, tem que dar. É isso. Eu vou mais ou menos nessa linha do Felipe também, no seguinte sentido, né? Para mim, a diferença dos dois é que Davi tinha um relacionamento com Deus e ele era fiel. Isso não quer dizer que ele não pecasse. Mas Davi voltava para o Senhor, para esse Senhor aqui. Então, Davi e o Senhor, eles tinham uma relação. Então, Davi, quando peca, ele se humilha, quando ele escreve aqueles salmos, ele tem um Deus diante dele que ele conhece debaixo da mão de quem ele se humilha. Jeroboão, ele tem um coração corrompido por N razões, pelo próprio poder, ou porque ele, na verdade, ele não conhece esse Deus. Deus Yahvé, que é o Deus do profeta, porque ele deixa bem claro quando ele fala assim, ó, ora para o teu Deus, para o Senhor, né? Que daí no original vai estar escrito Adonai, e aí seria o nome de Deus lá, o Yahvé, ou Jeová, enfim, como a gente quiser chamar. Ele vai dizer assim, ó, ora a Yahvé, o teu Deus, por mim. Então, para ele, são deuses, né? Como tem os deuses dos cananeus, como tem tantos deuses, e assim, esse Deus aqui pôs ele ali. Mas logo ele já não presta culto a esse Deus da forma correta, porque ele não conhece esse Deus de fato, né? E por uma série de razões, me parece pelo menos. E aí quando ele é desaprovado, em algum momento depois ele fala, bom, quem que é o cara de contato, ou quem que é o cara que pode interceder lá, porque ele só quer um favor. É bem isso, ele quer um favor, ele precisa de alguma coisa. E às vezes o desafio da nossa relação, e onde para mim é sempre um desafio, né, de não ser um religioso, mas ser realmente alguém que tem um coração de filho, de servo, é de não manipular Deus para fazer as coisas que eu quero, né? Porque o homem religioso, ele faz isso, né? Ele vai fazer o ritual que for necessário, ele vai fazer o sacrifício que for necessário, vai dizer as palavras mágicas certas, né, corretas para ter um favor. E não é assim que a gente é chamado a se relacionar com Deus, né? Finalizando, então, tudo que a gente vê, a gente conversou, o Luizão até falou sobre essa questão de Deus falar, né? Uma vez até o pastor, numa pregação, falou que quantas vezes a gente vem no culto, quantas vezes a gente vem por ano no culto, quantas vezes a gente vem por ano, quantas vezes a gente lê a palavra, quantas vezes a gente ora no ano, sabe? E muitas vezes Deus vem confrontando a gente, Deus vem falando, Deus vem tocando o nosso coração, mexendo, falando conosco coisas que nós precisamos mudar e mexer na nossa vida, no nosso dia a dia, nossas atitudes, nossos vícios, as coisas que nossos hábitos diários que nós precisamos mudar, e mesmo assim a gente não ouve. Não é que a gente não ouve, mas a gente ouve, mas esquece, né? Muitas vezes a gente vê Jeroboão como um cara que teve uma promessa de Deus, mas não ouviu, escolheu não ouvir. A gente sabe, a gente viu. Ele talvez não reconhecia esse Deus, ele acreditava em outro Deus. Eu acho que, mas de qualquer forma, o que Deus falou para ele foi concretizado, foi o que aconteceu. Mas só que ele esqueceu, não ouviu, não escolheu não ouvir. E a gente, né? Muitas vezes a gente vindo todo sábado, todo domingo, na EBD, Deus falando com a gente por meio da palavra do pastor, por meio de, enfim, Deus fala de tantas formas, mas mesmo assim a gente ainda está na mesma coisa. Começa o ano, termina o ano e estamos do mesmo jeito, não mudou, a vida não mudou. Nossos frutos têm sido pequenos, meus frutos têm sido pequenos, a minha vida não muda. Então a gente tem que aplicar mesmo. Deus está falando com a gente, é só a gente começar a pôr em prática aquilo que Deus está falando. Se Jeroboão tivesse posto em prática aquilo que Deus falou para ele,
a família dele teria sido rei durante os 20 reinados em Israel. Quando foi acontecer o outro, o filho dele assumiu o trono depois dele, e fizeram ali, fizeram um complô contra ele e mataram ele. E ele realmente perdeu a dinastia da família. Deus prometeu que a dinastia seria de Davi por amor de Davi. Então, veja, Davi foi tão bom que Deus manteve o reino de Judá na família dele. Judá ficou todos os reinados de geração por geração. E as correções, né? O que Deus está falando? Quais as coisas que Deus fala no nosso coração para que nós possamos mudar a nossa vida, né? Aquilo que Jeroboão, Deus foi claro o que ele tinha que fazer. Deus falou claramente. Para nós, Deus fala também. A gente pensa que não, subjetivamente. É claro, Ele fala claramente que a gente precisa mudar. Principalmente na palavra. Se a gente ler a palavra, se a gente entender a palavra, a gente vai saber o que a gente precisa. As atitudes que a gente precisa ter no dia a dia com as pessoas, né? A falta de amor que nós temos com as pessoas, são coisas que nós podemos melhorar. Que nós devemos melhorar. Porque nós estamos aqui. Nós estamos buscando. Nós estamos aqui porque nós já somos alguma coisa. Não somos nada. Estamos caminhando para melhorar. Só que esse caminhar para melhorar é 1 ano, né? Estamos finalizando o ano. 1 ano de caminhada. A gente caminhou quanto? Sabe? É uma coisa que a gente tem que refletir. Deus falou, quanto Deus falou comigo? Eu conheço algumas pessoas, agora não lembro, que anotam as coisas que Deus fala. Acho muito interessante. Porque realmente faz você chegar, pelo menos no final do ano, e falar, putz, mudei isso, não mudei. Realmente isso alternou. Eu creio num Deus que constantemente vai alterar a nossa vida. Não é um Deus de constância, de ficar sempre na mesma linha. É um Deus de estar sempre, a gente sempre um degrau a mais, sempre um degrau a mais. E a gente tem sido assim, né? A gente começou lá no térreo, a gente está em qual andar agora? Se a gente for pensar que a gente está subindo degrau por degrau.